Viveiro já lançou mais de 20 livros. Entre os assuntos, comunicação, biografia, artes plásticas e contos. Agora, ele lança um livro voltado para o público infanto-juvenil. Veja a entrevista que eu fiz com o autor. Ricardo, por que essa escolha de compartilhar uma experiência pessoal com as pessoas? Na verdade, esse livro é uma feliz coincidência. Como você disse, eu lancei vários livros em vários gêneros, história, biografia, arte, didáticos, etc. E nunca escrevi para criança e adolescente. Eu sempre achei um desafio muito grande, esse público é muito exigente e também uma responsabilidade, porque é um público em formação e você pode contribuir bem ou mal nessa formação. Mas as pessoas sempre disseram que eu era um bom contador de histórias, né? Eu sempre contei muita história para os meus filhos, para os meus netos, para os amigos, etc. E inventava personagem, fazia vozes, etc. E eu vivi uma experiência difícil há 16 anos atrás. Como repórter, eu cobri guerra, eu cobri queda de aeronave, incêndio, desastre de trem, uma série de coisas, né? Revoluções, enfim, guerras civis e tal. Mas você faz isso com distanciamento, né? Você é o repórter ali, você se solidariza, você de certa forma sofre porque você é humano, mas você mantém o distanciamento que obriga o repórter para contar com fidelidade a história. E, de repente, eu vivi a minha própria tragédia e não era repórter, né? Eu perdi um filho de 25 anos e uma netinha de 6 meses num desastre de carro. Uma pessoa alcoolizada avançou um sinal de trânsito, de noite, na chuva, numa ladeira, bateu no carro dele e matou meu filho e a minha neta. Eu só sei escrever. Então, o que eu fiz foi, como um desabafo, escrever um texto. E um texto que não foi um texto amargo, triste, revoltado, como seria até natural. Eu fiz um texto como ela era, assim, um texto positivo, um texto de esperança, de amor, de solidariedade, uma metáfora poética sobre essa coisa da perda. Mas como era uma coisa para mim, eu escrevi e guardei, escondi dentro de um livro. E sumiu, perdeu. Eu tenho 3.500 livros em casa, uma biblioteca grande, e desapareceu. O ano passado, eu fazendo uma reforma, esse texto cai de dentro de um livro. E eu me surpreendi, não parecia meu, né? Eu li, me impactei, obviamente fiquei emocionado de novo e tal, e entendi, lendo o texto depois de tanto tempo, o quanto ele tinha me ajudado a superar aquelas perdas. Porque você imagina que nós estamos preparados, mais ou menos preparados, para enterrar pai, mãe, avô, tio, irmão, mulher. Pode ser. Agora, filho e neto é contra a lei da natureza. Você espera que um dia o seu filho, a sua neta, enterre você. E eu mostrei para um amigo, que é um grande artista plástico, premiado aqui no Brasil, no exterior, com trabalhos no mundo inteiro, que é o Rubens Matuque, e ele se apaixonou pelo texto. E você sabe que hoje em dia ilustrações são feitas todas no computador. Acabou prancheta, acabou mão, né? E ele se emocionou de tal maneira com o texto que importou papel de arroz chinês feito à mão, lápis de cor alemão e fez pranchas maravilhosas sobre a história. E me chamou e disse, olha, é o seu livro infantil, o seu primeiro livro infanto-juvenil. Eu falei, tá maluco? Eu não escrevo para criança e adolescente, esse texto nem era para isso, é um texto meu para mim mesmo, né, e tal. Não, já tem editora, consultei psicólogos, pedagogos, todo mundo gostou, acha ótimo e tal. Eu falei, essa editora tá maluca, não vai dar certo. Eu não queria. E aí, inseguro, né, se eu tinha ou não feito um livro infanto-juvenil, eu peguei o texto e mandei para o Ziraldo, esse mineiro ilustre, que hoje é considerado pela Unesco o maior escritor de livros infanto-juvenis vivo do mundo, com obras publicadas no mundo inteiro, milhões de livros publicados e tal. E ele me mandou não só uma resposta positiva de que era um bom livro infanto-juvenil, como me mandou um prefácio emocionado para o livro. E aí o livro virou uma realidade. Eu tenho dito que esse livro, curiosamente, ele não tem leitores só. Ele tem seguidores também. O livro virou uma ONG. Você imagina que em cerca de 7, 8 meses, já vendeu no Brasil todo 12 mil exemplares. Isso para livro infanto-juvenil é muito raro.
E como você falou, primeira vez você escreve para o público infanto-juvenil. Agora, você pretende escrever mais para esse público e também quais são as principais diferenças que você percebeu na hora de escrever? Pois é, escrever para criança e adolescente é difícil. O Ziraldo disse no prefácio dele, né, que esse livro é para crianças de 8 a 80 anos. E tem acontecido isso. Eu tenho recebido, tenho uma página no Facebook do livro, e eu tenho recebido mais manifestação de adulto que comprou e gostou do livro do que de criança. Porque essa história da perda, todo mundo perde alguma coisa. Você perde emprego, perde namorado, perde o pai que separa da mãe, perde o bichinho de estimação, perde um carro. Às vezes você tem um carro velho, você adora seu carro velho. Aí você vende, compra um 0 km, mas fica com saudade do velho. Então eu tenho recebido as manifestações mais incríveis e tal. Agora, claro, há uma técnica para escrever para criança e adolescente. Eu me entusiasmei muito com esse processo, que já produzi mais 2 livros, mas também assim especiais, ou seja, tratando de temas que as pessoas não querem tratar. Então, eu tratei de perda. Agora tem um outro que sai para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, agora em agosto, pela editora Girassol, uma editora espanhola, que está aqui também no Brasil, que chama Saudade. E eu explico para criança e adolescente, que supostamente não tem que sentir saudade, né, porque está começando a vida, essa palavra única no mundo, na língua portuguesa, e mostro que quem sente saudade não está sozinho. É uma coisa diferente. E tem um outro já para o ano que vem, que chama-se Como Encontrar uma Princesa, que é pela editora Biruta, a mesma do Poeta e o Passarinho, e que conta a história de um reino, onde tem o rei e a rainha, tem a bruxa e tem o mago, a bruxa do mal, o mago do bem, e o rei e a rainha não têm filhos, e os súditos querem que continue, querem que tenham filhos. E a bruxa não deixa a rainha engravidar. E o mago, brigando com a bruxa, consegue que a rainha engravide e nasce uma menina. Mas a bruxa de vingança faz a menina nascer com um pequeno defeito físico. Então é um livro também tratando de um tema que as pessoas têm medo, têm cuidado, né? E a gente precisa falar. Ricardo, Descolado é um programa direcionado para jovens. Os jovens aqui do Brasil leem pouco. O que você acha que precisa de incentivo? O que precisa no assunto dos livros para fazer com que eles se interessem mais pela leitura? Olha, eu vou dar para você o exemplo da minha casa. Quando eu era criança, o meu pai e minha mãe criaram um tal de cantinho da leitura. Então fizeram uma estante e compravam os livros. E obrigava, podia brincar, podia ver TV, podia jogar, podia fazer o que eu quisesse, mas tinha aquele horário de sentar e ler o livro. E com isso, eles criaram o hábito da leitura. Chegou uma hora que eu queria a livraria comprar o livro novo, que eu queria ficar mais lendo do que fazendo outras coisas e tal. E eu fiz isso com meus filhos. Meus 3 filhos tiveram o famoso cantinho da leitura. Chamava cantinho da leitura, eu fazia a placa. Então você cria o hábito. O Monteiro Lobato, que é um dos maiores escritores da história deste país, dizia o seguinte: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E isso é uma grande verdade. E o jovem, ele tem direito a tudo, ele pode tudo. Ele está na fase de construção do futuro. Agora, se ele não se conscientizar, e aí o governo precisa ajudar, eu tenho uma tese que 10% do produto interno bruto do país, ou seja, toda a riqueza do país, deveria ser investido obrigatoriamente em educação. Então, gente educada adoece menos, morre menos, fica menos triste, dá mais certo na vida. E faz parte da educação a leitura, o conhecimento. Você sem leitura não conhece. Então, você pode ser jogador de futebol, você pode ser músico, você pode mexer com a eletrônica, você pode e deve ser o que você quiser. Agora, você precisa ler para ter informação e fazer a diferença, seja na carreira que você escolher. Como que está a recepção do livro no país? O livro está sendo um sucesso, está indo bem, eu tenho ido a muitas faculdades, escolas. Então a receptividade tem sido muito boa, porque as pessoas se identificam com a história. E a história é doce, é delicada, é bonita. Eu tenho recebido manifestações de psicólogos, de pedagogos, de escritores, de todo o Brasil, né, dizendo que o livro causou emoção e está sendo um instrumento de trabalho positivo
para pessoas que passaram por perdas. Agora, tem gente também que lê o livro e não entra na história da perda. Diz, adorei a história, me senti o passarinho, porque eu sou do interior e aí vim para a capital e não estou bem aqui e tal. Então é muito interessante, porque você tem um feedback diário de gente de todo tipo, de todo o país, muito positivo, né? Essa história de unanimidade é um negócio perigoso, mas esse livro tem sido uma unanimidade positiva.